Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje especial Jeff Podcast em Sampa. Eu estou aqui para fazer a imersão X5 Business do meu grande amigo Vital. Eu aproveitei, já que eu já tá em São Paulo, tem pessoas para fazer conexão, então a gente fala muito sobre network. Eu aproveitei para trazer uma grande amiga para a gente falar sobre um assunto que é o assunto do nosso dia a dia agora, que é muito importante a gente bater em cima dele. Autenticidade digital. Como ser verdadeiro em um mundo de aparências. O que é que a gente vê? Em um ambiente onde a informação é compartilhada em segundos, muito rápida, e as interações são muitas vezes superficiais, a autenticidade se torna um valor inestimável. Ser verdadeiro nas suas postagens e interações não apenas fortalece a sua credibilidade, mas também constrói relacionamentos mais profundos e significativos. Vamos discutir hoje como a autenticidade pode impactar positivamente sua presença online, aumentar a confiança do seu público e criar uma comunidade engajada e fiel. Eu acho que é o que todo mundo quer. Vamos também ouvir histórias e dicas da nossa especialista sobre como manter a comunicação autêntica em um mundo de aparência que muitas vezes as pessoas querem ou tentam nos enganar. Prepare-se para uma conversa reveladora sobre como ser genuíno e transparente nas suas redes sociais para transformar as suas experiências digital. Fique conosco e descubra como você pode ter o poder da autenticidade. Para falar hoje, eu trouxe uma grande amiga, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu acho que o santo bateu, não, eu acho que principalmente porque a gente é baiano, né? Isso. Com certeza, meu amigo. Mabian Carneiro, ela é advogada formada pela Universidade Católica de Salvador, líder do movimento Comunicação de Alto Valor, especialista em comunicação e estratégia digital. Seja muito bem-vinda ao Jeff Podcast. Muito obrigada, Jeff. É com muita satisfação, alegria e uma honra estar aqui hoje com você, batendo esse papo bacana com esse assunto tão relevante que tem sido tão buscado nas redes sociais. Não, é um assunto que você domina muito e aí a gente não pode ficar aqui na rasgação de seda, mas assim, tanto o seu feed, tanto os seus stories no seu Instagram, tanto a forma que eu já vi você palestrando, a forma que você fala. Então, assim, eu acho que ninguém melhor para mim seria trazer a autenticidade de uma pessoa autêntica, tanto no digital quanto no offline, não é isso? Muito obrigada, Jeff. Agora, sem rasgação de seda, mas a gente não tem como passar por cima disso. E eu digo mesmo, ao bater os olhos em você e o ver se comunicando, é interessante que eu noto essa autenticidade. E eu digo, autenticidade não é algo para todos hoje em dia. Polêmico, mas é verdade. No mundo de aparências, hein, Jeff? Autenticidade hoje você vale ser autêntico, ouro. eu acho que hoje em dia eu dou muito valor a quem é autêntico, né? Mas vamos lá, pessoal. Para a gente falar ainda e para o Jeff Podcast acontecer, eu tenho que falar sobre os patrocinadores. O Hospital Check-up é o hospital queridinho de Manaus, ele fica no coração da nossa cidade, bairro de Adrianópolis. Já há mais de 15 anos que eu opero dentro do Hospital Check-up. E eu quero falar para vocês que, por mais que a gente pense em toda a parte de tecnologia, de centro cirúrgico, o mais importante que tem no hospital é a humanização, é a forma que as pessoas tratam os meus pacientes, e eu sei que todos eles têm muito carinho pelo hospital, exatamente porque toda a equipe, médico, enfermagem, os técnicos, eles trabalham em prol do paciente e com muito carinho e com muita empatia. Também IBcar, carro de aluguel, desapega. Se você ainda está afim aí de comprar o seu carrão, já entendeu que quando chegou no final do ano, no começo do ano você teve que pagar IPVA, aí você já viu que o negócio já ficou mais feio, você já quis pagar o seu seguro e ainda talvez até nem pagou ainda, porque você viu que realmente está muito caro. Carro de aluguel, IBcar. Você pode usar o seu cartão de crédito. Eu pago o meu carro na IBcar com cartão de crédito, ganho milha, estou viajando para São Paulo já usando a milha do carro e não tem problema. Precisava fazer algumas modificações, alguns arranjos. Eu estou em São Paulo, o pessoal está com o carro lá, já mandou consertar tudo que tinha que fazer e quando eu voltar, está tudo novinho. E por último, Graco Viagens, Graco Turismo. Olha só, o Graco é um grande amigo.
ele tem a sua Graco Turismo, ele ajuda muito as pessoas a fazer todos os seus passeios, todas as viagens. Pode ser você sozinho, se você quiser fazer um mochilão, e ele adora fazer mochilão, então se você gosta de mochilão, fale com o Graco Viagens. E também se você quiser ir com a família, quer sair um pouquinho daquele dia a dia, do que é o do turistão, você quer ir para locais que são bacanas, mas que não está cheio de brasileiro ali, se de repente você quer viajar para o exterior. Graco Viagens, ele sempre vai dar boas dicas, te botar em bons hotéis e também que seja maravilhoso a sua viagem. Meninos, falando tudo isso, vamos falar com a Mabian novamente. Mabian, eu queria te perguntar primeiro o seguinte, se a gente vai estar falando tanto sobre autenticidade. Como é que você me define autenticidade? Jeff, autenticidade é a substância, a essência de todos nós. É aquilo que está intrínseco e muitas vezes não é visto. Porque observa só, é muito fácil hoje em dia nós sermos estimulados a sempre olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas veja, em momento nenhum, ou poucas vezes até, somos chamados para olhar qual é a nossa substância. E aí eu digo, a autenticidade, sobretudo, é crenças, valores, princípios, visão de mundo, aquilo que nos preenche. Se hoje, Jeff, por exemplo, você não for mais médico, eu não for mais comunicadora, advogada, não estivermos nos locais que nós moramos, não tivermos os perfis que nós temos no digital, quem nós seremos? Tem muitas pessoas que, veja só, ao questionar isso daí, elas vão falar, nossa, o que eu sou? Não sobrou nada. Mas sim, sobrou sim, meu amigo, minha amiga. Sobraram seus princípios, seus valores, sua visão de mundo, suas crenças, que são só nossas. Só que muitas vezes a gente esquece disso. E por isso esquecemos da nossa substância, da nossa autenticidade. Mas bem, a gente que passeia no digital, a gente faz evento, e a gente vê, principalmente no digital, você vê pessoas que elas se posicionam, a forma de falar até, e a forma do dia a dia. Só que quando você chega no offline, cara, é uma pessoa completamente diferente. E esse ruído, muitas das vezes eu vejo, e eu vou te falar até não como o Jeff, mas muito como Jefferson, quando eu olho, às vezes você vai ter contato com alguém que você acha maravilhoso, e você vê, cara, é tão distante do que é o digital. Às vezes uma pessoa no digital muito alegre, e você vê que a pessoa é introspectiva, é tímida. Qual é o benefício e qual é o valor de ser autêntico? Muito bacana essa tua pergunta, Jeff, porque, olha só, hoje, inclusive, algumas pessoas que estão assumindo essa personalidade nas redes sociais, esse personagem, na verdade, nas redes sociais, que não reflete quem elas são na vida real, está gerando problemas psicológicos. Recentemente, uma garota, uma Instagrammer, ela fez um depoimento lá numa das apresentações do Pablo Marçal, em que ela, aos prantos, ela dizia, muitas vezes, por ter construído uma personagem que não me representa. Uhum. Ao ter que atuar nas redes sociais e aparecer daquele jeito, eu me sentia muito mal, porque eu não era aquela pessoa. E eu tinha que figurar ali o tempo todo. Então, isso que você traz é verdade. Tem muitas pessoas, inclusive muitos perfis famosos, não vou mencionar aqui o nome de cada um para não gerar polêmica. Eu conheço muitas pessoas aí do digital que estão assumindo esses personagens porque muitas vezes, financeiramente falando, é interessante, mas que na realidade é isso que você trouxe. E é o grande problema, primeiro, é esse, o psicológico, porque tudo começa dentro. Segundo, esse próprio ruído, porque quando você encontra a pessoa, observa no dia a dia você vê, isso daqui não é real. E tudo que tem ruído de comunicação não gera segurança. Mas, Marbi, qual é o grande desafio hoje em dia para a autenticidade? Porque eu vejo muito bem que eu fiz terapia já,
Eu lembro muito bem que quando eu chego novo, terminei a residência, existe, na cabeça das pessoas, existe muito qual é o padrão do médico. Então, eu ia de jaleco pro consultório, eu tinha que ir de gravata. Então, eu me travestia de uma coisa que não era eu, porque eu sou uma outra Sim, pessoa, sim. mas que eu fazia trazendo o padrão do que as pessoas esperavam de mim. Quando eu cheguei ali uns 10 anos mais ou menos de consultório, onde eu consegui me enxergar com autoridade no que eu fazia, que eu já tinha um respeito tanto no meu meio dos meus pares quanto dos meus pacientes. Foi uma hora que eu tirei a gravata. Olha que coisa, parece uma coisa besta, né? Mas eu tirei a gravata quando eu assumi que, cara, eu sou assim, Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu só vou sempre assim. A síndrome da Gabriela. Mas assim, qual é o grande desafio? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que tem que ser uma outra, mas o que, na verdade, o que vende no digital é a verdade. É a verdade. Não é isso? É a verdade. É a autenticidade. Hoje, principalmente nas redes sociais, é um grande desafio você trazer isso. Porque sim, Jeff, existe essa máscara, existe essa necessidade de eu tenho que seguir um padrão para cumprir determinadas formalidades, determinadas condições, para ser, no fim das contas, aceito, aceita, amado, amada, reconhecida. Isso é fato. Isso é fato. Só que você trouxe, ao mesmo tempo, na pergunta, o caminho, que é ser o autêntico, a autêntica, porque aí é onde está o ouro. É aí que, inclusive, você fura a bolha e foge de qualquer tipo de concorrência. Então, assim, hoje o grande desafio que eu vejo é porque esses estímulos de seguir padrões têm se intensificado cada vez mais pela própria sociedade e agora fortemente pelo que é produzido nas redes sociais. Por quê? Hoje, muito com padronização de marketing, padronização de posts. Não, porque para você vender high ticket, você tem que se aparecer ali como um governante, você tem que aparecer como um mago. Não, você tem que aparecer de tal forma, colocar aquelas letras em dourado e tudo mais. Mas não é assim, vem cá, isso daí faz parte da tua verdade? Isso comunica de forma verdadeira com quem você é? Porque aí você é o que você trouxe. Quando chega na realidade, não é aquilo. Então, o desafio é você estar o tempo todo consciente e resgatando quem é você. E aí tem práticas que são fenomenais para você estar resgatando e driblando esses desafios de olhe para fora, olha o que está funcionando, segue o padrão. Como, por exemplo, lembrar quando a gente é, como nós éramos quando crianças. Porque a criança não tem máscara nenhuma. Ela não precisa seguir nenhum padrão. Ela é quem ela é. Ela é Gabriela. Sim. Nasci assim, cresci assim. E sou mesmo assim, Gabriela. Pronto, criança. Porque ela não tem compromisso. Ô, Mabi, teve uma coisa que eu lembrei agora. Teve um estudo, isso já faz mais de 15 anos. Era um livro que ele falava sobre comunicação e também um pouquinho sobre arquétipo. E falava muito sobre um estudo que eu acho maravilhoso trazer pra gente. O cérebro da gente, se a gente for fazer um PET scan, que é um exame onde você vai mapear onde você tem uma absorção maior de glicose, então a glicose é quem funciona para dar energia pra gente. Se você faz um PET scan, você vai ver que o cérebro da gente é o local onde tem maior consumo. Então vai estar vermelho, que é o maior consumo. E as pessoas, quando elas tentam ser uma pessoa que elas não são, que você falou sobre a menina do Pablo Marçal, você gasta muita energia. E se você a gente for parar para pensar, um dia você fazendo exercício, andando de um lado para o outro, não cansa tanto quanto um dia quando você passa todo estudando. Porque você queima, Perfeito. muita glicose. E esse desgaste, ele vai vir para o corpo da pessoa no final do dia, que foi o que ela falou. E aí, quando a gente vai falar sobre quem é a pessoa, aquela dali que é fake, vamos chamar de fake porque não é ela, e você vem para o dia a dia, existe uma quebra de credibilidade, porque às vezes a pessoa não é nem intencional de ter essa diferença, mas
quem tá do outro lado, cara, que conhece a pessoa pessoalmente, quebra essa credibilidade dela, sim ou não? Quebra porque gera o ruído. Você entra ali, você confronta, Jeff, observe, o mundo real do mundo ideal. O ideal é o fake, como você trouxe ao personagem. E como aqui eu já disse, tem muitos perfis assim, como personagens. E que para manter isso vai demandar muita energia. Então, é sim. Vai ser um gasto absurdo de energia. Vai gerar uma descredibilidade, porque vai ter ruído. Você não tem como performar e ser um personagem 24 horas por dia. Por quê? Como você trouxe, até cientificamente, a funcionalidade do nosso corpo, ela não vai permitir isso daí, porque você vai demandar tanta energia para ficar dentro daquela forma, que no fim das contas você não vai conseguir ficar. Na hora que você relaxar e entrar no automático, você não vai ser o personagem. Você vai ser quem é você. E nesse momento também, Mabia, quando a gente vai falar sobre a construção de um relacionamento, porque assim, você faz lives todo domingo, você começa a ter essa relação com o seu público. Sim. Então as pessoas esperam, até eu hoje em dia, eu acordo no domingo, tomo meu café e espero você entrar na sua live porque você vai trazer algum conteúdo de qualidade. E nessa construção de relacionamento, também a autenticidade é algo que reforça a sua autoridade, que melhora o relacionamento. Como é que você vê essa posição? Eu concordo com você. É algo que melhora, sim, os relacionamentos genuínos. Porque, veja, Jeff, quando você é autêntico e você tem consciência de quem você é, ou seja, você sabe quais são os seus princípios. Princípio é algo inegociável. Suponhamos que, para você, para mim, a família é algo inegociável. A fé é algo inegociável. Então, para Mabian hoje, conviver com alguém que não exercita e que não tenha fé é algo que é insustentável. Então, como gerar um relacionamento genuíno com pessoas que não compartilham com princípios, valores, crenças, visões de mundo semelhantes aos meus? Porque, veja, se nós não tivermos essa clareza sobre quem nós somos, você gera relacionamentos. Mas, no fim das contas, veja, eles não serão genuínos. Porque lá na frente vai dar algum tipo de problema. Porque, de uma forma ou de outra, o seu princípio interno, sua crença, seu valor, vai conflitar com o daquela outra pessoa. E, nesse momento, vai ser decisivo para que aquele relacionamento ele continue existindo ou não. Olha, eu lembrei agora de até um podcast que eu gosto de assistir muito, que é do Conselho. E eu lembro que estava falando sobre falar um pouquinho sobre sua essência e qual é o seu propósito. E o Jota trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Muitas pessoas vão atrás do propósito. Na realidade, a pergunta assim, é quem eu sou? E eu acho que quem eu sou, a gente começa a resumir um pouco da autenticidade. Porque se você entende que você é uma pessoa que é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa religiosa, que você é uma pessoa que é família, e essa sua base quando é muito interessante, porque quando se passa isso, Sim, isso sim. vende. Não vai vender para todo mundo, mas vai ter um nicho. E quando eu olho você na rede social, você é isso. Você é Mabian. Você é uma pessoa que cara, o seu relacionamento, a sua família, as coisas que você crê e tudo que você acredita, você traz. E vai ter pessoas que não vão conectar com você e tudo bem. Nem Jesus Cristo, a máxima é que nem Jesus Cristo conseguiu realmente agradar todo mundo, né? Até Jesus tinha hater. Até Jesus tinha hater. Mas eu vejo que é muito importante a gente entender que primeiro você tem que se aceitar quem você é. E a partir do momento que você se aceitar, você vai passar para as pessoas quem você é. E isso engaja a pergunta. Sim. Isso daí, inclusive, é uma bandeira que eu levanto. Você ser autêntico é o que mais vai engajar o seu perfil hoje. É o que mais vai aumentar, inclusive, o seu ticket. É o que mais vai aumentar o seu destaque no meio de mercados cada vez mais competitivos. Por quê? Isso daí eu trago até da minha experiência no direito. Quando a gente fala de licitações, ou seja, o órgão público, ele vai querer fazer, ele precisa contratar um serviço,
uma empresa fazer uma obra pública, ele precisa submeter aquele processo todo a uma licitação, que é um concurso. Ou seja, dentro de tantos que existem ali no mercado, qual é que pode entregar aquilo que eu preciso dentro do melhor preço? Começa a concorrência, isso é licitação. Só que a própria lei é interessantíssima, porque ela traz assim, tem algumas hipóteses que você não precisa ter essa concorrência. Não precisa ter licitação. Quando é, Jeff? Não sei. Quando aquela situação, aquele serviço que precisa ser contratado é o único que existe no mercado. Ou seja, se nós temos alguém autêntico na nossa frente, ele não tem concorrente. Porque só ele é quem ele é. Não tem ninguém. Você que está vendo esse podcast aqui, não tem ninguém nesse mundo igual a você. E tem uma frase muito bacana sobre isso, que é assim, triste daqueles que nasceram para ser só quem eles poderiam ser e não são. Porque acredite, tem pessoas no mundo que só estão esperando você para resolver aquilo que ela precisa e que só você, que outras pessoas sabem resolver, mas que você sabe, mas vai atender a necessidade dela, porque é você. Olha só, trazer aqui o evento que eu fiz, o Conecta Med, teve uma coisa muito engraçada, porque assim, quando a gente vai para um evento, as pessoas vão se arrumar, vamos dizer, hoje mesmo as pessoas já não estão acostumadas ao Jeff Podcast. Olha só, eu vim arrumado porque eu tinha que vir à altura da nossa convidada aqui em São Paulo. Olha só, está super elegante, Jeff. Você está super elegante. As pessoas estão acostumadas a me ver sempre uma camiseta preta, alguma coisa assim. Mas eu vejo que quando eu fui fazer o evento, um evento de um dia todo, cara, muitos palestrantes, e na hora da escolha do que eu ia vestir para subir no palco, Sim. eu parei e falei assim, cara, eu não sou o cara do blazer. Eu não sou o cara da gravata. Olha pra isso, Jeff. Você tá entendendo? Sim, então, assim, a minha esposa riu porque ela foi comigo, ela escolheu a minha camisa, a Kali. Legal. E aí a Kali falou assim, esse é você. Esse é você. E eu subi no palco e eu era eu. Eu assumi quem você é. E uma amiga, a Adria, até, beijo, vai assistir esse podcast com certeza. A Adria falou assim, Jeff, eu achei fantástico, porque aquele era você. Eu não queria que trouxesse ruído. Eu não queria que as pessoas, quando as pessoas veem minha rede social, tanto na forma que eu estou dentro do meu podcast, a forma que eu estou no meu dia a dia, eu brinco dizendo, pô, eu cresci em Recife, praia. A gente é baiano, a gente sabe que cidade praiana no Nordeste é o seguinte, se você botar o homem, se uma camiseta e uma sunga, ele entra no banco em restaurante, não tá nem aí. Então, assim, para mim é muito difícil ser uma pessoa que eu não sou. E quando você passa essa autenticidade, as pessoas que te entendem, elas te compram. E aí a minha pergunta é, as pessoas compram autenticidade na internet? Compram. É o que mais compra. Compra autenticidade e pagam muito mais caro pela sua autenticidade. Muito mais caro. Porque elas sentem, isso é a nível instintivo. E foi muito bacana que você trouxe. Você falou, eu me vesti como Jeff. Não era outra pessoa. Minha esposa escolheu minha roupa. Que bacana. Eu olhei e falei, aquilo ali sou eu, não é outra pessoa. Então, assim, quando você veste aquilo, você não tá na armadura. Uhum. Você tá no momento em que você veste o que é confortável para você. Tudo aquilo que é leve pra gente é o que é nosso. Então, se você vira uma pessoa no dia a dia que tá se queixando de que tá tudo muito pesado, acredite, provavelmente ela não tá vivendo o que é dela. Porque quando é nosso de verdade, é confortável. E se é confortável, é leve. Mabi, uma coisa que eu queria saber, a gente não vai falar de coisas negativas, mas assim, com certeza. O que desse mundo digital que você conheceu pessoalmente, você falou assim, cara, essa pessoa era realmente o que eu via e você começou a ser mais fã do que você era anteriormente? Você tem alguém que você tenha na sua cabeça? Tenho, sim. Com certeza.
Thiago Oliveira. Ah, legal, cara. Thiago Oliveira é um empreendedor incrível, inclusive daqui de São Paulo. Aham. Né? Assim, Thiago Oliveira, o que ele fala, eu escrevo em tinta de ouro. Ele é o meu mentor. Eu sigo, assim, tudo que ele fala, acompanho tudo, vejo tudo. Enfim, peço conselhos a ele. E Thiago Oliveira é aquilo ali que você vi na rede social. Inclusive, se você não conhecer, passe a seguir. Conheça o pessoal que está vendo aqui esse podcast, porque ele é um cara incrível. Ele é um homem honrado, ele é aquilo que ele mostra ali nas redes sociais. Ele é simples, ele é um empresário de sucesso, que vem de uma realidade de muito desafio, de muita dificuldade, mas que, sendo quem ele era de verdade, acreditando que ele acreditava, com muita luta, com muito esforço, ele chegou onde que ele queria naquele momento. Eu acredito que ele está sempre renovando aí outros sonhos, mas ele é aquela pessoa que, se você entrar naquele Instagram dele, você vai ver, inclusive, as postagens dele super... Eu não duvido que não seja ele que não edite. Às vezes aparece até o que é picante ali no final, a finalização da edição do que é picante e tudo mais, com aquelas legendas. Então, ele é essa pessoa que você acabou de me perguntar. Não, eu te perguntei porque, assim, veio na minha cabeça, tem duas pessoas que eu acho que vale a pena aqui falar. Um é o Carlos Bush. O Bush eu fiz uma imersão junto no Act Mais, que era ele e o Thiago Nigro. E, cara, na primeira vez que eu entrei, eu tinha feito, na realidade, um hot seat com ele lá atrás. E, assim, a forma dele, o seu autêntico, é aquele gauchão bonachão que tem uma inteligência acima da média, que tem resultados no offline acima da média, do que muita gente que vende coisas que não tem ou que nunca fizeram. E ele, cara, é o cara que consegue, a última imersão da Biscale que eu fiz com ele, ele consegue se despir, senta do seu lado e é aquela pessoa que te entrega tudo o que ele tem, mas assim, de boa, sabe? As pessoas são magnéticas. É. E a outra que eu lembrei, a gente conversando, que, cara, esse aqui, hoje em dia eu tô apaixonado pelas coisas dele, mas pelo rapport, pela família e pela fé. Que é o Gui Martins, quando a gente esteve Gui lá Martins, Gui, se você estiver fantástico, você, meu querido, super me conectei com o Gui. Quando a gente estava lá em Recife, que a gente foi palestrar, a forma dele, e não é forçado. Não, você fala com ele, que ele vem para você assim, amado, vai estar tudo certo, amado. Tenha fé em Deus, mesmo. né? Então, assim, a forma, a energia, ele exala energia. E a gente lá atrás da coxia... E ele... Você sente isso, né, Jeff? Aquela vibração positiva. E isso acontece porque Gui tá sendo Gui. É leve para ele. Se é leve, é fácil. Não é difícil. E sabe que quando a gente tem essa empatia pela pessoa, quando eu vi recentemente, ele agora foi para Orlando, foi para Miami, cara, minha felicidade, sabe? A felicidade de amigo, diz assim, cara, que legal. Sabe? Sim, porque é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem Deus dentro do coração, uma pessoa que tem a família dele como base. Então, quando a gente vê isso num mundo de tanta mentira, de tanta enganação, de tanta fake, coisas fakes e pessoas fakes na realidade, cara, isso daí dá um afago no coração e diz assim, putz, essa é uma pessoa de verdade. Dá um afago no coração. Bacana isso que você falou, Jeff. Porque ser quem a gente é, sobretudo, é permitir vulnerabilidade. Ser vulnerável. Porque quem a gente é, muitas vezes, não vai ser uma grandiosidade de recursos infindáveis e de talentos e de, sabe? De armas que a gente pode utilizar para lutar. Também vai ter sombra. Então, ser autêntico é permitir-se ser vulnerável. E eu entendo as pessoas que muitas vezes não estão nesse lugar de autenticidade até por medo inconsciente. Porque eu já estive aí. E aí eu te conto uma história. Quando eu era adolescente, eu contei essa história pra você ontem. Sim, mas aí conta agora ao vivo. Conta ao vivo, exatamente, pra vamos turma. Lá. Quando eu era adolescente, morava no interior da Bahia.
Certo dia, mexendo nas coisas da casa de minha, tinha umas roupas antigas e tal. Eu encontrei um bolo, assim, de lã. Aí eu, o que é isso? Era todo listradinho e tal. Aí eu fui desembolando aquilo ali, desembolando a tal ponto que, quando terminou, me deparei com 2 meias enormes. As meias, elas batiam acima do joelho, na perna. E eu olhei aquilo ali e falei, gostei dessas meias. Isso combina com quem eu sou. Eu vou usar. Naquela época, Mabian, adolescente, roqueira, imagina, no interior da Bahia, que o pessoal só escutava ali sertanejo, arrocha, pagode, enfim. Eu fui lá, vesti aquelas meias e, com short, saí pela cidade, porque eu adorei aquelas meias, achei que combinava com quem eu era. Então, assim, naquela época, eu me considero, sim, uma pessoa desnudada, de máscaras, de parecer ser, de... Como é que eu posso me expressar bem cirúrgica? Uhum. Eu não precisava nem queria ser reconhecida ou Ou a amada. aprovação de ninguém. Não queria ter a aprovação de ninguém. Eu só queria ser Mabian. Só que chegou um ponto que Mabian começou a ficar só. Por quê? As meninas da época olhavam pra mim e falavam assim, Mabian não tem um pingo de juízo. Sair com a meia no meio da perna. E isso para um adolescente tem certo impacto. Você se sentir só. Chegou um ponto que eu estava começando a me sentir só. Porque eu não era aquela garota que ia para as festas. Eu ficava mais em casa, final de semana, escrevendo poesia, desenhando, ouvindo música, estudando, Jeff. O dicionário. Você tem noção o que é isso? Estudando o dicionário, enfim. E aí eu me desconectava da galera da época, então comecei a me sentir só. Quando eu comecei a me sentir só, o que foi que eu fiz? Eu parei. Falei, poxa, você anda tão só. É melhor parecer um pouco com as pessoas. Então, comece a gostar mais um pouco de festa. Comece a parecer mais com as meninas. Elas sentam para conversar sobre Malhação, sobre a novela das 9, porque eu não assistia. Aí eu, pelo menos, parava para poder ouvir aquilo ali, que antes eu não tinha nem paciência. Então, eu entendo muitas pessoas que não estão nesse lugar, porque muitas vezes você ser autêntico é um ato de posicionamento. Sim. Porque quando você é quem você é, foi o que você falou há pouco. Tem pessoas que não vão se conectar. E aí? É posicionamento. Posicionamento é você fincar uma bandeira e dizer não. Não para esse grupo, sim para outro. Não, tem uma brincadeira muito aqui no Jeff Podcast. Teve alguns episódios, ou era de esporte, ou eram comemorações, e o Amanda e o Rizieri, que a gente sempre tá junto, e eles sempre estão aqui no podcast. Sim. Eu lembro que a gente foi gravar um podcast e eu vim com a camisa, até o pessoal, vocês não estão vendo aqui, tem a Maria Paula, que é uma amiga nossa, amiga da MAB, já virou minha amiga também, que é a irmã que é triatleta, a irmã dela é triatleta. Então é o seguinte, quando a gente faz o triatlon, o Ironman, no final você tem uma camisa de finisher. Só que essa camisa, eu digo que é o seguinte, é a camisa mais cara que eu tenho. Porque para eu ganhar essa camisa, eu tive que comprar uma bicicleta, eu tive que comprar tênis, eu tive que comprar óculos para natação, eu tive que comprar o meu pré-treino, eu tive que pagar a passagem, a inscrição. Então, assim, no final de tudo, essa camisa vale pelo menos uns 50 mil reais. E aí, eles ficam, a brincadeira e o bullying é porque assim, falam, putz, Jeff, cara, tu vai fazer um podcast sério mesmo que tu vai fazer com essa camisa? Poxa, aquilo ali me representa tanto, meu amigo. Se você soubesse, você não estaria me fazendo essa pergunta. Mas você entende que assim, por eles serem meus amigos, eles podem brincar, mas assim, com certeza. Eles entendem. Sim, perfeito. Eles entendem que aquele sou eu. E o único ruído que eu só comecei a trabalhar melhor é porque, assim, hoje em dia, quando eu vou... tem um shopping em Manaus, chama Shopping Manauara, e o meu consultório é no Cristal, que é grudado no shopping. Então, quando eu vou andar ali, tem muitas pessoas conhecidas, muitos pacientes. E aí eu tive que começar a me arrumar para ir pro shopping, porque tinha essas pessoas. Só que vamos lembrar, lá no Nordeste, ninguém se arruma para ir pro shopping. Não. A gente vai pro shopping de sandália, de qualquer coisa. Mesmo. É exatamente E aí eu lembro que qual é a tática que eu comecei a ter, Mabi? Eu boto uma roupa como se fosse de malhar, então um short de malhação, uma camiseta e um tênis.
E às vezes eu nem vou malhar. Era só porque eu não queria botar uma calça jeans. É só porque eu não queria botar um sapato. Então, pessoal, quem me encontrar no shopping de roupa de malhar, eu não fui e não vou malhar. Simplesmente eu não queria botar uma calça e um sapato. Então, resolvi. Tá justo. Mas você está o quê? Confortável e é leve porque é o quê? É você. E tá tudo certo. Mas olha só, ô Mabi, eu sei que eu e você, a gente vai ser 5% da população que a gente simplesmente a gente bateu no peito, eu sou assim, e acabou. Mas assim, as pessoas que estão entrando hoje em dia no digital, a gente já falou que tem muita gente que é fake, tem muita gente que se faz. Quais as dicas que você traz para essas pessoas de autenticidade, de como passar autenticidade para uma rede social, principalmente TikTok, Instagram, que é o que a gente vê muito. Perfeito, Jeff. Vamos lá. Ser autêntico eu vejo como um grande desafio da vida do ser humano. Porque ser autêntico, principalmente com consciência, é você desnudar-se e, aprofundar-se em você, na sua essência. Ou seja, muitas vezes você vai descobrindo isso daí conforme você se dar a oportunidade de se submeter a experiências e a perguntas novas para você saber quem é que você seria naquela situação, diante daquilo. Então, acredito que a autenticidade é um desafio da vida e que nós vamos nos descobrindo muitas vezes, se nos dermos essa oportunidade. Agora, dicas práticas a nível de comunicação estratégica e de alto valor para as redes sociais, para você ter autenticidade. Pergunte-se hoje, vem cá, eu sou uma pessoa fria ou quente? Mabiana, mas que pergunta é essa, frio ou quente? Pois é, frio ou quente, é se pergunte. Pois é, acarajé. Porque, veja, Jeff, o morno não vende. O morno é em cima do muro. Entende? Vem cá, a sua comunicação ela é mais expansiva ou ela é uma comunicação mais retraída? É quente ou é fria? Você é uma pessoa que tem uma comunicação mais de liderança impositiva, mais quente? Ou você gosta mais dos bastidores, mais fria? Isso daí vai refletir, inclusive, até na cor, na tonalidade das fotos que você utiliza no seu feed, sabia? Isso é posicionamento. Comunicação estratégica intencional de alto valor. Hoje, quais são meus atributos? Pergunte-se. Escreve 10 atributos que você considera que você tem. Bota assim no papel, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha para esses atributos e pergunte-se. Eu quero 3 desse daqui sendo refletidos nas redes sociais, no meu perfil. Como é que eu quero que as pessoas me vejam? Veja só. Considerando o que tem aqui dentro. Isso é comunicação intencional. Sim. Entende? Eu sou o quê? Eu sou disciplinado, eu tenho fé, eu sou família, eu sou obstinado. Escolhe 3 e passa isso através da tua comunicação. Porque, principalmente hoje nas redes sociais, a comunicação ela deve extrapolar. Você trazer conteúdo, trazer técnica, trazer conteúdos, inclusive, que você pode encontrar facilmente em outro perfil, no ChatGPT, porque isso te coloca no lugar da concorrência, porque todo mundo faz. Mas se você lembra desses 3 atributos, por exemplo, desse exercício prático, e imprime isso na tua comunicação, de forma intencional, live, stories, feed, numa entrevista como um podcast, aqui, numa palestra, você tá o quê? Sendo congruente com quem você é e intencional. Porque muitas vezes as pessoas pensam, para eu ser intencional, eu tenho que ser igual àquela modinha. Para eu ser intencional, eu tenho que botar uma armadura e virar agora o quê? Um arquétipo do governante? Mas você não é, pô. Fala sério. Você não é governante. Você não é um mago. Você não é... Entende? Sim. Então, não é vestir isso. É olhar para si, identificar o que é estratégico dentro dos teus objetivos e colocar. Por isso que eu fico puta da vida quando eu vejo agora para você
vender, aumentar o seu ticket, você tem que entrar nesse padrão, nessa armadura. Meu amigo, minha amiga, não vai por aí. Não vai vender nada. Vai trazer o que Jeff anunciou aqui pra gente, descredibilidade. Porque, no fim das contas, quando a pessoa, em outro momento, te vir nos stories, num Reels, numa live, meus amigos, não segura. A pessoa é ou não é? Por isso que esse povo, muitas vezes, nem abre live, Jeff. Não vai fazer um negócio desse aqui. Sim. Porque se ela não for, vai mostrar. Porque a gente não controla 100% da nossa comunicação. Você sabe que no começo, até quando eu comecei a gravar o podcast, eu via muitas pessoas que eu via grande na internet e que eu convidava para vir pro podcast e que elas não tinham coragem. Porque o ruído de quem ela era na internet para sentar e ser ao vivo e ela ter que tirar toda a máscara, elas não conseguiam. Não consegue, Jeff. Então, eles inventam um personagem que não sustenta. Sustenta para gravar um vídeo com um videomaker ali, 30 segundos. Editado. Não deu certo, não. Agora você apareceu, tal coisa. Não, tem que voltar, tem que refazer. Edição aqui, edição ali, filtro assim, filtro aqui. Coloca ali aquela legenda dourada. E no ao vivo. Não seguram, não. A pessoa ela tem que ser imbatível no ao vivo. É no ao vivo que mostra quem é quem. Se é quente ou frio. E se for morno, não vende. E eu lembrei agora, porque assim, as pessoas olhando a gente vai achar sempre que a gente já entrou sendo o que a gente é e fazendo o que a gente faz. Sim. E não é verdade. Não. E eu vejo muito porque, assim, semana passada, algumas pessoas já conheciam, eu fiz um podcast e falei sobre isso. Eu tenho um Deus muito forte dentro de mim, dentro da minha casa. E eu sempre que eu vou para alguma cirurgia onde eu sei que ou a paciente ela está muito negativa, ou eu não estou me sentindo naquele dia com a energia que eu precisava. É normal. Eu ligo para a mamãe, eu mando mensagem, falo assim, mãe, muito bom. faz uma oração. Eu estou precisando. E essa semana aconteceu isso. A paciente era super positiva, eu também super positivo, sabia que... E eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Mas só que a força que eu ia demandar, ia ter o desgaste, foram 6 horas de cirurgia, cirurgia é um câncer muito grande, cheio de metástases e tal. E eu mandei a mensagem para minha mãe. E eu botei isso nos meus stories. E é engraçado porque, assim, esse sou eu. Se você for ver, Mabian, os meus amigos médicos na minha área, muitos deles acham que, primeiro, eles não veem com bons olhos, ou eles podem até achar que, putz, o Jeff está fazendo isso para se promover. Mas esse sou eu. E quando eu expus isso, cara, que foi uma coisa maravilhosa, porque o importante para mim não é o julgamento, principalmente dos meus pares, mas o receber, cara, carinho e as coisas de quem me segue, dos meus pacientes. E reforçou muito das minhas pacientes falando assim, doutor, esse é você. Doutor, por que você não fala mais sobre você desse jeito? Olha que interessante. Porque a gente, às vezes, e aí eu vou fazer para você que está seguindo a gente, que me segue a Mabian, muitas das vezes a gente tem mais coisas do que a gente mostra ali para vocês. E às vezes a gente, assim, ou acha que isso não é importante, ou acha que isso é tão íntimo. Porque, assim, a nossa espiritualidade, ela é muito íntima. Muito íntima. E as pessoas, quando veem isso no Instagram, no TikTok, elas não conseguem entender, às vezes, se conectam, se não conectam. Mas, na verdade, nós somos uma pessoa só. Então, a gente tem essa pluralidade. Mas, assim, resumindo, eu vi que, por mais que eu fosse autêntico, existem coisas ainda dentro de mim que eu não exponho e que existe uma beleza dentro disso. Com certeza. Eu vejo, Jeff, que isso é natural de todo mundo. E me vejo nesse lugar muitas vezes também. Sendo muito sincera, tem coisas, atributos, como eu estava falando há pouco tempo, visões de mundo, que isso, inclusive, é importantíssimo ter na nossa comunicação nas redes sociais e em qualquer lugar. Já deixando aí uma dica prática para você. É um grande desafio tudo isso, porque expor
parte de quem nós somos é justamente aquilo que toquei há pouco tempo, que é permitir-se ser vulnerável. E se permitir ser vulnerável não é fácil. Porque quando você é vulnerável, pode vir um ataque de qualquer lugar. E você não sabe o que vem. Se vem coisa boa, se vem coisa ruim, né? Exatamente. Só que quando você se permite ser vulnerável e expor para si ou até mesmo para o mundo e saber como você vai reagir diante daquilo, é também um exercício de autenticidade. Quem eu serei depois daquilo? Esse ano eu fiz um teste no meu perfil, falei, eu não trabalho, nunca utilizei vídeo viral, mas eu vou testar. Eu quero saber quem Mabian será depois de um vídeo viral. Então, inclusive, encontrei, ou foi minha mãe que me encaminhou um vídeo de umas atrizes batendo palma, assim, e tal. E aí eu decidi postar contextualizando para a área da comunicação, porque a comunicação vai além das palavras. E postei aquilo ali. Eu queria saber como é que eu seria depois daquele vídeo. E aí veio hater de tudo quanto é tipo. E gente falando... E aqui em perfil de coach, como é que esse vídeo veio cair em perfil de coach? E outras pessoas. E você copiou o vídeo de não sei quem. Imagine, o povo tá muito maluco na internet. Bote o meu nome no vídeo e faça isso, Jeff. Imagine, uma loucura. Mas eu queria saber quem é que Mabian seria depois daquela experiência. Eu me permiti ter aquela experiência de vulnerabilidade, sabe? E olha só, dentro das redes sociais, você que faz conteúdo digital, saiba, quando você permite que seu vídeo ele seja remixado, você está abrindo mão de seus direitos autorais. Para você filmar outra pessoa, ainda que seja uma pessoa pública, você precisa ter autorização dela. Tem várias questões aí que a galera no digital viaja. E que você também pode estar utilizando imagens de pessoas públicas, desde que não venha deturpar a honra, a própria imagem, que foi o meu caso, para fins, né, de explicação de comunicação e do meu trabalho de autenticidade, que eu não vou brincar com isso daí, que eu quero saber o tempo todo quem eu sou, Jeff. Olha, agora sim, ainda sobre autenticidade, mas puxando para um outro lado. Sim, sim. Autenticidade e privacidade. Às vezes as pessoas elas confundem. É uma linha muito tênue. Eu queria que você falasse sua visão sobre privacidade e autenticidade. Vamos lá. Para você ser autêntico, ser autêntica, você não precisa desnudar-se. Você não precisa revelar e mostrar toda a sua intimidade. Você só precisa ser intencional. Essa que é a grande questão. Por isso que a comunicação de alto valor é estratégica. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pensam, não, para que eu possa me conectar, para que eu possa gerar engajamento, Jeff, nas redes, eu vou ter que mostrar toda a minha privacidade, eu acordando, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E não é isso que vai gerar o engajamento. Inclusive, isso reduz a sua percepção de autoridade, reduz a percepção de valor. Então, não é mostrar toda a sua privacidade, é você ser intencional. Como eu sou intencional? De forma prática, o exercício dos 10 atributos. Esse é fantástico. É batata. 10 atributos. Lista. Circula 3. Eu quero que esses 3 estejam dentro dos meus stories, reels, live, palestras, reuniões intencionais. Porque é essa bandeira que eu quero levantar. Porque é esse posicionamento que eu devo ter. Porque é autêntico, sobretudo. Porque eu tirei da lista dos meus 10 atributos. Mabi, para a gente até terminar, Sim. o futuro da autenticidade, você vê que as redes sociais, a gente teve um boom, existem muitas pessoas. Você acha que o futuro está exatamente em ser autêntico? É isso que daqui para frente as pessoas... Porque quando a gente vai lembrar antigamente, até dos comerciais da propaganda, a gente via muito assim, existia a família Margarina, que era pai, mãe, aquela coisa toda muito bonita. Mas hoje em dia a verdade das famílias são outras. O pai separado da mãe, de repente tem 2 filhos de um casamento, outro filho de outro. É uma bagunça. Eu consigo tomar um café da manhã 10 minutos. Eu, minha esposa e os meninos.
Mas, cara, é uma briga. É gritando com um, chamando o outro. Eu tô esperando um dia que seja a margarina. Não sei se vai acontecer algum dia. De repente, Deus, um dia nos 365 dias do ano consiga acontecer. Mas você acha que depois que a gente já viu muitos influencers e a gente vê muita gente no digital que tem ruído, que a gente vê que não é aquilo que passa lá, a gente tem que fazer só um parênteses aqui. Quando você está muito próximo de uma pessoa que você idolatra até certo ponto, você tem que lembrar que ele é um ser humano, ele vai ter os seus defeitos. Mas o futuro da rede social é a autenticidade. Não quero ser pessimista, mas o movimento que tem acontecido me leva a ter a sensação de que o lugar que está indo não é o lugar que deveria ir. Porque hoje, o que é que acontece? É vendido fórmula de bolo. Hoje é vendido fórmula de bolo. Mentoria de tudo quanto é tipo para você ser igual. Ou para você ser igual àquela pessoa que está lhe instruindo ser daquele jeito. E aí você perde quem é você. Que é a característica mais cara que nós podemos ter. É ser quem você é. Isso é o que te deixa caro. Por quê? Você foge da concorrência. Você fura a bolha. Só que o mercado não está caminhando para aí. As pessoas não estão caminhando por aí. Porque muitas vezes saber quem elas são vai doer. Porque elas não querem olhar para isso. Então é muito mais fácil comprar uma receita de bolo para vestir uma armadura para ser aquilo que elas acham que vai trazer o sucesso que elas querem, do que aumentar a percepção de valor, serem mais ricas internamente. Mas aí eu vou perguntar. Ia ser a última, mas eu tenho mais uma. Porque quando você falou, me veio muito na cabeça o seguinte, Mami. Vou fazer uma comparação futebolística, mas depois eu traduzo, eu juro. Eu lembro muito, eu lembro muito que quando a gente vai falar sobre Copa do Mundo, o Romário e o Bebeto, e acontecia muito disso, assim. O Romário falava assim, olha, Bebeto, toda vez que você me vir, você cruza para tal lugar que eu vou estar lá. E o Bebeto, quando ele pegava a bola, independente, ele chutava para lá e ia. A minha pergunta é assim, por mais que tenha esse movimento, o que você vê para o futuro é você se posicionar na autenticidade, por mais que todo ruído, mas quando chegar lá, quem vai estar certo é quem for autêntico? Não tenho dúvida. Hoje, inclusive, quando os profissionais me buscam para que eles tenham clientes mais caros, para que consigam aumentar ticket, aumentem percepção de valor e tudo mais, qual é a técnica e a metodologia que eu entrego para ele a nível de comunicação? Tudo pautado no ser autêntico. Porque é esse o caminho, Jeff. Principalmente se você tem esse objetivo. E aí eu digo, é pra vida. Porque se em todas as relações nós temos a coragem de sermos quem somos, só quem sai ganhando é a gente. Não é mais ninguém. Menina, então vamos lá. Infelizmente, pessoal, já estamos acabando o nosso Jeff Podcast. Foi maravilhoso. E olha que a gente achava que a coisa ia ser muito rápida e a gente já está batendo 1 horinha agora de gravação. Olha só. Mas eu queria que você deixasse suas redes sociais e que as pessoas conhecessem mais um pouco do seu trabalho. Jeff, hoje, meu principal veículo de comunicação é o Instagram, Mabian Carneiro. Me siga lá para você que quer ter uma comunicação de alto valor, que é pautada em 3 pilares. E falamos sobre isso aqui. Sim. Comunicação autêntica, relacionamentos genuínos e conexão. Isso vai fazer com que qualquer profissional fure a bolha do mercado, não tenha concorrentes e se torne a única opção do seu cliente. Porque só você nasceu para ser quem você é e para servir muitas pessoas com o que você sabe fazer. Turma, olha só. Beijo no coração, manda esse podcast para aquele seu amigo que é fake. De repente você tá dando um toque ali para ele pode mudar, ainda tem chance. E na verdade, se você gostou desse assunto, eu acho que é um assunto muito pertinente. Eu queria muito falar sobre isso, porque a gente vive num mundo digital e aí a gente vai vendo que
1000 cairão à direita, 2000 à esquerda, e se você for autêntico, você vai continuar. Persistir. E, Jeff, para a gente finalizar, vou deixar um adendo aqui, que a autenticidade da comunicação não é o que a gente fala, é como a gente fala, que deve refletir o nosso CPF. CPF? Crenças, princípios e filosofias de vida. Turma, mais uma que eu aprendi agora. Olha, ó. Beijo no coração. Até o próximo Jeff Podcast.